Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio dessa série super especial sobre as novas gerações, com foco na geração Z. O primeiro episódio que a gente está oficialmente como ActNet Thinking. Então, o nosso novo site, para quem não conhece, é actunt.com.br, e a série também fica disponível no YouTube. Nos dois primeiros episódios, a gente falou com a própria geração Z e depois falamos com os profissionais de RH que estão na linha de frente aí arquitetando pontes. Hoje a gente está numa expectativa enorme, porque a gente vai falar com lideranças, quem está liderando essa geração, quais são os desafios. Eu não vou dar muito spoiler, porque vocês vão ver daqui um pouco com os nossos convidados super especiais. Lembrando que essa série é conduzida pela Débora Cardoso, que é mentora, consultora e palestrante, e a Yara Silva, que tem uma jornada aí brilhante, sendo destes anos, muitos anos dentro da academia, formando esses jovens dentro de sala de aula. A gente também está com a participação especial do Leonardo Fagnani, né, diretor de Cyber Security Services na Net Security. Tem aí quase 8 anos na empresa, construiu essa carreira como desenvolvedor, né, muito interessante, com passagens pela IBM, pelo Itaú Unibanco, pelo Grupo Egeu, entre outros. Também estamos com a Luciane Franzmann, sócia fundadora da For5 e da Escola de Gestão, 4-5, eu acho, né? Consultora com mais de 15 anos de atuação em gestão, estratégia e governança corporativa em empresas de diferentes portes e segmentos. Além disso, é mestre em gestão pela Unicinos, e aí vão perdoar o meu francês, pela Université de Poitiers. Aí ela vai me corrigir. E o Marcelo Spaziani, lembrando que a gente sempre apresenta em ordem alfabética, CEO e cofundador da Dux Grupo desde 2010, à frente da expansão internacional da empresa. Antes, já passou 32 anos dentro da IBM, onde chegou a vice-presidente de vendas para a América Latina, liderando mais de 1.000 pessoas. Olha o desafio, né? Além disso, é autor do livro Time Único, que está na lista dos mais vendidos no Brasil. Gente, vamos se preparar e, como eu costumo dizer, vamos apertar os cintos, porque este episódio promete. Então, eu vou passar a palavra. Yara, Débora, é com vocês. Legal. Bom, gente, de novo, é um prazer estar com vocês aqui, e eu queria já começar de uma forma bem direta. Qual que hoje é o maior desafio de vocês liderando essa geração Z? O que realmente tira o sono na liderança dessa geração e quais são os pontos positivos, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Bom, posso começar, então, porque eu tenho um lugar de fala aqui na 45. Nós somos atualmente numa equipe de 65 pessoas no total. Esses 65 somos sócios, 2 sócias fundadoras, e a gente fundou a 45 quando tínhamos 23 e 24 anos, há 11 anos atrás. Então, nós fundamos a empresa muito cedo, somos millennials, mas a gente tem grande parte do nosso time sendo a geração Z, a maioria, aliás, né? E aí, claro, tem uma diversidade etária menor no nosso negócio, o que, obviamente, em muitos aspectos, sem dúvida, é algo que a gente espera desenvolver, mas em outros também facilita essa conversa. Eu acho que o principal ponto que a gente sente em relação à geração Z é o conceito de trabalho, a importância que o trabalho tem, né, na vida, as reflexões frente a isso. Eu acho que é em cima desse ponto, assim, que as diferenças se desdobram no nosso caso. Legal. Eu posso também contribuir, adicionando um outro ponto que eu enfrento bastante aqui no meu dia de trabalho. Eu lidero uma diretoria com aproximadamente 70 pessoas e eu tenho uma diversidade etária relativamente alta. Então, eu tenho pessoas de 18 até 63, mais ou menos, respondendo abaixo da minha liderança. A grande maioria, eu posso dizer que está ali na faixa da geração Z, até porque trabalho numa área de tecnologia, né? Então, é muito comum pessoas mais novas ingressando. Eu entendo que talvez o maior desafio é o imediatismo.
porque essa galera quer tudo muito rápido, tudo muito para agora, não tem paciência de esperar. Então a gente, como líder, eu na faixa de 40, né, não tô tão diferente assim da geração Z, mas eu vejo uma diferença cultural e nessa questão de paciência também muito, muito grande. Então meu desafio aqui é, como dizia um antigo líder que eu tive, gastar saliva para fazê-los entender a importância do tempo, da construção estruturada, do crescimento contínuo, né, passinho por passinho, e não aquela coisa de grandes saltos. Só que é muito complexo, porque eles querem tudo para ontem, e se não acontece para ontem, é meio que eu vou para próximo, porque eu acho que o mundo está aos meus pés e vamos que vamos. Então, é muito complexo fazê-los entender a construção de uma carreira, né? Como as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo bem que a gente vem de uma geração que a faculdade levava 4 ou 5 anos, hoje a gente tem faculdades de 2. Então, até essa questão do tempo de sala de aula dentro de uma faculdade diminuiu. Mas eu acho que não é justificativa para que tudo aconteça do dia para a noite, porque tem coisa que não adianta. Como esse mesmo meu ex-líder falava, tem coisa que só cabelo branco para nos ensinar, né? E o cabelo branco vem com o tempo. Legal. Tá Tá no sem mudo. som, Marcelo. Agora foi. Foi. Eu estava dizendo que o Leonardo deu a deixa para mim, né? Falou dos cabelos brancos, então, aqui, pelo jeito, eu sou o mais experiente, né? E, na verdade, eu peguei esse desafio da geração Z ainda na IBM, né? Porque eu saí da IBM em 2021 e eu vi essa galera entrando no mercado de trabalho. E, como o Leonardo falou, né? Esse imediatismo chama muito a atenção. É um pessoal que é muito conectado, né? Que tem muito acesso à informação. Ao mesmo tempo, é um pessoal que acha que já sabe tudo, né? Então, essa ansiedade de olhar e falar, pô, o que que o Spaziani está fazendo aí? Por que que eu ainda não sentei na cadeira dele, né? Então, é um pouco dessa inquietude que a gente tem que conviver. Eu acho que tem um lado bom, porque também faz com que a organização se movimente, né? E a gente tem que estar muito atento a eles, e eles têm realmente um perfil diferente dentro das nossas empresas, mas um perfil diferente também como consumidores, né, no mercado final. Então, a gente tem que estar muito atento também a essa geração como nossos potenciais clientes. E agora, na Dux Grupo, que é uma empresa química focada em neutralização de gases e odores, é uma empresa muito menor, eu tenho 32 funcionários, né, colaboradores, dos quais aproximadamente 40% é geração Z. É muito curioso que o pessoal fala, é um pessoal que não tem amor à camisa, né? De repente troca de emprego facilmente. E dentro da Dux a gente consegue ter uma retenção bem interessante. A gente dá muita atenção, a gente montou um programa de saúde mental, fazemos um trabalho muito focado realmente no bem-estar e naquela coisa de pertencimento. E a gente tem tido um resultado bastante interessante. Na verdade, não temos demissão, né, desses jovens, e a gente está conseguindo estabelecer um plano de carreira para eles. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que ter, né? Como é que a gente mostra uma pista para crescimento e para novos desafios. Até porque essa questão do imediatismo, né, eles têm muito forte de tem um ponto positivo, né, e tem as dores, porque realmente, se não agrada, não faz sentido. Eu acredito que o trabalho do jovem tem muito a ver com o sentido, né? Se o que ele está fazendo não faz mais sentido, ele vai buscar outra coisa. Que a minha geração, por exemplo, não fazia. A gente ficava o tempo que precisasse ficar, né? Nós viemos de... Eu tive pais que fizeram carreiras de 30, 40 anos dentro de uma empresa. Então, esse era o modelo. Eu acho que mudou bastante, né? Então, reter essas pessoas, né? Esse jovem que precisa entender que ele precisa do tempo para ganhar as skills necessárias, né? Porque ele pode ser muito bom em tecnologia, ele tem muitas coisas bem desenvolvidas que, às vezes, as pessoas mais sêniores não têm, mas a maturidade também traz
algumas competências que são essenciais no mercado de trabalho. Então, essa troca é muito rica. Que bacana, Marcelo, que lá você está conseguindo reter esses jovens, né, para que eles se desenvolvam dentro da empresa, né? E aí, falando um pouquinho disso, do jeito, né, dessa moçada, a gente percebe que existe muito questionamento, né? O que as gerações antigas aceitavam, olha, você tem que fazer isso, eu vou fazer, acabou, é o que tem que ser feito, né? Às vezes, muitas vezes, nem sem saber por quê ou para que está fazendo aquilo. Essa geração questiona bastante, né? Como que vocês veem isso? Primeiro, a cultura das organizações está preparada para isso? Porque a gente vê muito essa questão, né? Eu não permito que eu seja questionado, então esse jovem não serve. Né? Mas até que ponto não é importante esse questionamento até para o crescimento do negócio, né? Como é que vocês veem essa questão dessa geração ser mais questionadora e se as empresas estão preparadas para isso ou não? Quer começar, Luciano? Então, eu estava aqui, posso começar? Eu estava aqui refletindo. Eu acho que no caso do nosso negócio, como a gente tem uma cultura que tem como valor a transparência, e, de novo, por ser uma empresa que foi fundada, né, por duas mulheres jovens, é uma empresa que nasce com essa abertura à conversa. A gente faz um reforço de cultura muito importante para lidar com algumas diferenças, né, dessa questão etária, mas a gente até não chega a encarar como um problema esse questionamento, principalmente quando ele vem para o bem, quando a gente consegue, dentro do nosso caso, num exercício de consultoria, até ver esse questionamento como um pensamento fora da caixa, como uma criatividade a uma situação, né, desafiadora. Então, até acho que no nosso caso, esse aspecto não é um aspecto que pega, assim. Até tentando pensar também nos nossos clientes, que hoje a gente atende 100 empresas de forma ativa, que também lidam, né, com essas questões das gerações, mas eu não vejo que a questão de uma postura mais questionadora, ela seja, até porque eu acho que isso, no exercício da gestão de pessoas, no exercício da liderança, é contornável e, obviamente, se o colaborador, né, se esse jovem estiver disposto a ouvir, estiver disposto a ter esse desenvolvimento, eu acho que isso tende a ser benéfico. Do meu lado, eu penso bem parecido com a fala da Luciane. Eu acredito que esse questionamento ele é muito positivo e saudável, porque ele traz uma perspectiva diferente, né? Eu acredito que ninguém é dono da verdade, independente de qual a geração que a gente faz parte, né? No passado questionava-se pouco, né? Eu também tenho pais que fizeram carreira de vida toda numa única empresa e que era inconcebível trocar de emprego, não existia. Eu não estou tão diferente assim, pensando que em 20 anos de mercado de tecnologia eu passei basicamente por 4 empresas, 4 vezes mais o meu pai que trabalhou em apenas uma, né? Então é bem diferente, mas eu vejo de forma muito positiva, viu, pessoal, esse questionamento, até porque eu também aprendi a questionar muito, não no sentido de rebater, mas de entender, talvez não o propósito de cada coisa, como é hoje na geração Z, mas entender para que eu pudesse executar minha tarefa mais bem feita. E eu gosto muito de trabalhar com o pessoal mais jovem, porque eu aprendo muito essa energia que eles têm, e essa coisa da velocidade de conseguir fazer tudo muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que traz um equilíbrio muito legal, e aqui na empresa que eu trabalho, que eu represento, a Net Security, a gente valoriza muito isso, não só a geração Z, mas a diversidade de gerações, e eu tenho alguns colaboradores que eu trabalho bem mais próximos, que eu acho muito legal essa discussão, que eu aprendo muito com eles. Sempre quando eu saio das conversas, eu me sinto útil por ensinar um lado, mas por aprender um outro lado também. Então, é muito gostoso essa troca. Às vezes é cansativo, porque você tem que, mais uma vez, gastar muita saliva, né? Porque você tem que convencê-lo de fazer alguma coisa. Então, você tem que mostrar o propósito, mostrar a estratégia, mostrar realmente o que está por trás. Mas acho que isso é válido, porque quando você conta também, você consegue perceber, às vezes, pontos da sua estratégia que poderiam ser melhores, que poderiam, né, ter colaboração. De novo, ninguém constrói nada sozinho, né? O trabalho é sempre feito a muitas mãos. Então, eu gosto bastante da geração Z,
Assim como gosto bastante também das outras gerações, das pessoas um pouco mais experientes, como o Marcelo falou, que também nos ensinam muito pela bagagem de quantidade de tempo, né, de rodagem. Então, acho que é a experiência versus a juventude ali, eu acho que a troca é muito saudável. Obviamente, tenho que concordar com vocês dois, e até colocando um ponto, né? Eu acho como eles são questionadores. Por exemplo, dentro da empresa, na Dux, a gente criou um programa do Sua Ideia Vale Ouro, de tal forma que eles têm a possibilidade de propor mudanças, né, inclusive de serem remunerados por ela, né? Então, se tem um resultado positivo, seja do ponto de vista de venda, seja de redução de custo, aumento de produtividade, a gente consegue quantificar isso e ter uma premiação para cada ideia que é colocada de acordo com o impacto que é gerado. Então, com isso, a gente acaba estimulando, né, esse intraempreendedorismo, que é uma coisa que eu, apesar de que eu falei, né, eu fiquei 33 anos na IBM, mas, por exemplo, né, e até ouvi do Leonardo, quando eu entrei na IBM, por exemplo, eu entrei num programa de trainee, e a IBM tinha ficado 10 anos sem admitir ninguém, nenhum profissional, porque a IBM tinha investido numa expansão e naquela época o Brasil fez uma reserva de informática. Então, a IBM não podia expandir, trazendo novos produtos, mas, ao mesmo tempo, a IBM tinha uma política de pleno emprego, que não demitia funcionários, demitia somente por justa causa ou por aposentadoria. Você imagina olhar isso pela ótica, né, atual, quer dizer, completamente fora da realidade. Mas era um mundo diferente. Mas, mesmo assim, eu era um grande questionador. Eu estava o tempo todo buscando empreender dentro de uma organização extremamente rígida, com processos, né, globais, uma empresa centenária, mas eu era muito inquieto. Então, eu convivo muito bem com os jovens, e eu também, Leonardo, continuo aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo com os clientes, com os nossos funcionários, a gente tem que estar muito atento às melhores práticas, aquilo que eles podem contribuir, porque, ó, sem dúvida, quando eles estão fazendo uma atividade e tem uma visão diferente sobre aquilo, que pode ser feito de uma forma diferente, mais rápida, né? Aplicando alguma tecnologia, por que não, né? Então, a gente tem que estar muito aberto, e por isso a gente criou esse programa de inovação ali, estimulando, né, os jovens e todos os funcionários a trazerem sugestões de mudança. Como é boa essa abertura, né? Porque a gente percebe que onde não tem abertura, existe geralmente o medo, né? As pessoas não participam, muitas vezes, dando ideias ou por medo ou por acomodação. E isso não faz ninguém crescer, nem a empresa, nem o profissional, né? Então, que bom que tem essa abertura. Yara, vou passar a bola para você agora. Agora você que está no mundo aí, Yara. Desliguei, fiquei atenta ao que vocês estavam falando, até esqueci ali do som. Gente, eu ouvi 3 palavras, né, Débora e Jonathan, que me chamaram muita atenção entre os nossos painelistas, né, convidados. Eu frisaria diálogo, que está muito presente no discurso do Leonardo, né, que isso é comunicação, né? As pessoas acham que comunicação é informar, não, é bem diferente disso, é diálogo mesmo, é troca, é diversidade, né? A questão, a Luciane falou numa coisa muito importante, eu acho que importante para todos nós e escassa hoje em dia, eu diria, que é a transparência, né? E o Marcelo falou muito da questão, o Leonardo também tocou, mas eu achei muito interessante, porque eu também sou muito, eu acho que eu sou mais velha do que o Marcelo ainda, e eu, na minha experiência acadêmica, essa coisa das trocas, eu sempre disse para meus alunos, eles diziam, Yara, mas tu sabes muito, tu é que nos ensina. Eu digo, não, gente, vocês estão enganados, porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, porque vocês viveram coisas que eu não vivi. Exato. E eu vice-versa. Então, o mundo é feito de trocas. As nossas relações são estabelecidas em função das trocas. E o que eu estou vendo aqui, percebendo, são 3 líderes com muita experiência e com muita bagagem e abertos a essas trocas, a esse diálogo, e fazer esse diálogo de forma transparente, né, gente? Porque senão aí é uma mentira, uma falácia, não é nem diálogo, né? Nem se pode chamar dessa forma. Então, eu gostaria de entender de vocês que experiências vocês têm
para motivar e engajar esses integrantes da geração Z? E quais diferenças vocês percebem nessas práticas ou nessas estratégias em relação a outras gerações? Eu acho, Yara, eu acho que a geração Z, para a gente, né, tem esse aspecto comportamental do significado do trabalho e do conceito, e eu acho que Leonardo e Marcelo comentaram também desse desafio de adaptar uma visão de carreira, uma visão de desenvolvimento frente a esse imediatismo, né, então acho que esse é uma dessas diferenças. Eu acho que a outra diferença dessa geração, e talvez isso é uma coisa que a gente está vendo mais agora, até com a inteligência artificial, é o uso desses caminhos que facilitam o processo. Então, por um lado, existe uma facilidade de adoção de novas ferramentas, porque nascem num outro contexto natural. Por um lado, existe não tem assim um custo de oportunidade com a mudança, né? Então tem uma questão de adaptabilidade, mas às vezes, somado a esse conceito do trabalho, me parece que tem um caminho muito sedutor de buscar a alternativa mais fácil e que nem sempre é a melhor. Então, acho que esse tem sido assim o nosso desafio, de novo, bem voltado nesse conceito do trabalho, da importância que o trabalho tem para a vida, para a carreira, e aí eu acho que isso se desdobra até nas práticas do dia a dia também. Complementando a primeira parte da sua pergunta, Yara, eu acho que o fator-chave, na minha opinião, é deixá-los ser parte. Acho que é o pertencimento, né? Num passado, e eu falo quando eu comecei minha carreira, até antes de trabalhar com tecnologia, eu era vendedor de calçados, não existia muito essa questão do fazer parte, né? Algo era delegado e você simplesmente era o braço executor. E até na nossa criação, eu acho, né, na minha como criação de ser humano mesmo, pai e mãe, era muito do pai e a mãe manda e a criança obedece e você está fazendo porque você tem que fazer e um dia você vai entender quando você for pai, né? Eu não sou pai ainda, por mais que eu já teria idade para ser pai, mas eu mesmo não sendo pai, eu consigo entender muitas coisas que meus pais falavam lá, mas muitas vezes eu pedia, né, a eles que me explicassem o porquê de algumas coisas para pertencer. Acho que é a questão do pertencimento. Eu vejo muito isso nessas gerações mais novas, a necessidade de pertencer. E eu consigo ter empatia o suficiente para me colocar no lugar deles, mesmo numa posição de liderança que hoje eu tenho muito mais acesso à informação na estrutura organizacional, por motivos óbvios, né? A pirâmide organizacional ela é uma pirâmide por um motivo óbvio, mas eu não levo isso no dia a dia da minha interação com os times. Então, eu entendo a importância que eles têm de pertencer e eu levo esse pertencimento a eles para que possamos construir juntos. Né? Eu acho que uma coisa que eu ouvi no passado, eu não sou o diretor, eu não sou o CEO, eu não sou o gerente, eu estou, né, nessa cadeira e amanhã eu posso não estar por qualquer razão, né? Porque me aposentei, ou porque eu fui promovido, ou porque eu tive uma questão e saí, estou em outro cargo. Então, o pertencimento é uma coisa que eu acho que responde bem a primeira parte da sua pergunta, Yara. E a segunda da diferença, eu acho que é um pouco da velocidade e constância, né? Enquanto uma geração faz a coisa mais rápida, menos constante, aceita mais erro, né? Aquela coisa de erre acerta, mas pivota rápido e aprende rápido, e o ciclo PDCA ele é mais rápido. A geração um pouco, né, anterior, ela talvez tinha mais consistência, mais prancheta, menos execução, né? Então, menos erro, um pouco mais de constância, mas também menos inovação. O que não é bom e não é ruim. Eu acho que o legal é a gente conseguir mesclar um pouco de tudo. Eu acho que esse é o tchan, né? Por isso que eu dou tanta importância quando eu monto um time, né? Eu tenho alguns times aqui dentro da minha estrutura. Eu sou diretor de uma estrutura que tem mais ou menos 9 times, se não me engano. Isso, 3 gerentes e mais 3 coordenadores embaixo, isso aí. Então a gente foca muito nessa diversidade, eu conseguir geracional, de sexo, homem e mulher, todo tipo de diversidade para que você consiga construir uma coisa muito mais heterogênea mesmo. Olha, a Débora comentou, né? Eu fiz um lançamento de um livro que chama Time Único, a liderança que une pessoas e multiplica resultados.
É um modelo de gestão humanizada que eu criei há muito tempo atrás na IBM, que me acompanhou durante 20 anos na companhia, sempre trazendo muito resultado, mas sempre com um conceito, como o Leonardo falou, de pertencimento, de tratar todos de uma forma igual, tendo sempre um propósito, um objetivo único, né, e fazendo com que cada um que estivesse ali tivesse seu papel, a sua responsabilidade, que ele visse que ele fazia parte de um negócio muito mais amplo do que somente o seu próprio objetivo, né? Claro que cada um tinha as suas métricas, eles eram medidos e cobrados de acordo com a sua performance, mas quando todos se uniam ao redor de um único propósito, a gente atingia objetivos muito mais amplos dentro da organização, levando a um resultado exponencial. Quando eu saio da IBM, eu fui para a Dux, eu falei, poxa, será que cabe isso numa empresa? Na época tinha 19 funcionários, hoje tem 32. Eu levei esse conceito. Para ter ideia, e eu consigo realmente fazer isso. Eu coloco, por exemplo, a mesma importância da minha faxineira, né, aos meus sócios. E eu lancei, quando eu entrei na IBM, eu lancei um desafio para a gente bater um recorde de faturamento. E eu lancei um desafio em maio de 21. Em julho de 21, a gente bateu o recorde histórico da companhia de faturamento, onde eu criei uma participação no resultado, no faturamento, não no lucro, e eu criei um desafio que eu iria levar todos para um hotel all inclusive com esposas, maridos e filhos. E assim fizemos em 21. 2025, de 21 a 25, nós fizemos todos os anos, nós crescemos 242% em resultado. Esse ano eu estou com uma meta para crescer 78%. Aí o pessoal fala, puta, tem Copa do Mundo, tem emendas de feriado, tem eleição. Eu falo, ok, tá? Os problemas ficam do lado de fora, do lado de dentro, vamos olhar as oportunidades. E aí, por exemplo, eu botei um desafio que todo mês que a gente atinge um faturamento tal, eu distribuo 1% do lucro para todos os não incentivados. Então, eu tiro o time de vendas, porque eles já são incentivados, e eu distribuo essa participação para todo o time. Com isso, você consegue ter um pertencimento, e eu falo para eles, quando um vendedor está vendendo, ele só está gerando uma expectativa. A entrega quem faz, né, é a organização como um todo. Lá eu sou uma empresa química, eu tenho que produzir um produto químico, eu tenho que ter equipamentos para colocar esse produto em funcionamento dentro de uma planta industrial, eu tenho que ter o jurídico me suportando, né, nas decisões difíceis de cláusulas contratuais, eu tenho que ter o financeiro, o administrativo, toda a organização tem que funcionar extremamente bem para que a gente atenda a expectativa do cliente. E é esse o conceito que aí independe de geração, né? Eu no meu livro, eu falo, né? Eu falo time único e eu boto um código de barras, né? E eu falo, bom, o código de barras, você lê um código de barras, faturou, né? Só que eu encaro cada barrinha dessa como sendo uma pessoa, que ela tem uma origem, ela tem uma experiência, ela tem uma formação, tem preferências, né, diferentes, trabalha em áreas da companhia diferentes, mas quando todas se unem por um único propósito, você gera um código que é único, e aí você tem resultado. O grande desafio da liderança hoje em dia é que se uma dessas barrinhas destoa, você não tem a leitura, consequentemente não tem resultado. Então, eu acho que é esse o papel que tem o líder, né? Como é que ele equilibra hoje, como a Luciane falou, a inteligência artificial, que está todo mundo conectado com isso, ao mesmo tempo com a inteligência emocional. Nós temos que cuidar das pessoas, né? Nós vivemos um momento muito crítico, de crise de ansiedade, de medo, de estresse, né, de burnouts. Então, nós, times de liderança, temos que estar muito atento à nossa organização, às pessoas e principalmente aos jovens, né, que têm essa inquietude toda, que estão conectados com esse mundo, né, de inteligência artificial, de cloud e tudo mais, e ao mesmo tempo tem o desafio de se desenvolverem profissionalmente. Então, acho que esse é o papel principal nosso. Bom, gente, ótimos. Débora e Jonathan, eu acho que estão precisando de umas lideranças assim aí pelo mercado, né? Pelo que eu ando lendo, anda meio assustador. Gente, uma questão muito importante, que até eu comentei já com a Débora e com o Jonathan algumas vezes, a última vez que eu dei aulas para o nível 1
né, na faculdade, foi meio assustador, porque a questão da diferença etária, e a gente tinha, foi a primeira turma que eu tive pós-pandemia, que a gente começou a ter aula presencial mesmo, porque até então era assim, era aula online, se tu marcava, ou tivemos um período também que o aluno ia, mas o aluno tinha que ficar quilômetros de distância, ele não podia tocar em papel, nem que nenhum outro tocasse, era uma coisa horrível. Essa foi a primeira turma que eu tive, que aí já estávamos liberados, né, podíamos ter aula presencial. Aí as falas deles giravam muito em torno do quê? Que eles não sabiam administrar conflitos, que eles passaram 2 anos presos em casa, só em companhia dos pais. Então, quando falava para eles, assim, guris, aula online, eles diziam, não, professora, qualquer coisa, mas vocês vão ter que vir aqui no sábado. Não tem problema, nós viremos no sábado. A senhora não sabe a bênção que é a gente estar aqui falando com as pessoas, conversando, trocando ideias e aprendendo coisas. Então, nós não queremos saber de aula online. Então, eu lendo, recentemente, até uns materiais saíram bem pesados, até no LinkedIn, de uns depoimentos de pessoas, assim, com, digamos assim, com problemas, com lideranças, e assim, uns depoimentos até meio assustadores, assim, eu achei. Então, as pessoas colocam muito o quê? Que a geração Z, ela tem muita dificuldade de comunicação. Então, quando ela recebe um feedback, ela pode entender aquilo como uma agressão, e aí ela vai se manifestar frontalmente contra aquela pessoa, vai se defender de forma, muitas vezes, muito forte, muito agressiva, ou ela vai se fechar e vai, que é o abandono silencioso do emprego, vai tender a abandonar o emprego. E isso tem íntima relação com uma palavra que a gente costuma usar em inglês, mas que em português é retorno, né? Que o Morin diria que era a recursividade, né? Que era tu dar uma volta na situação e entender que a causa pode retroagir sobre o efeito e não tem muito como a gente salvar essas coisas, então tu tens que pontuar as coisas com muita clareza, com muita transparência, como vocês colocaram. Então, para vocês, assim, ó, como dar feedback para essa relação, para essa geração, e como, digamos assim, ter estratégias que minimizem essas questões ou que atentem a essas questões e que não permitam que essas situações mais graves ocorram. Olha, Yara, eu vou te dizer que no nosso caso, eu não necessariamente faço uma relação da geração Z com uma menor capacidade de comunicação ou até de receber feedbacks, né, nessa gestão do desempenho. Talvez seja pela nossa característica, a gente tem uma densidade de talentos alta, então a gente acaba atraindo profissionais, né, diferenciados no geral. Mas eu até enxergo que essa dificuldade, ela, para mim, ela aparece, né, pelo perfil comportamental, mas não necessariamente atrelada a essa geração. Agora, o que tu falou em relação a escolher caminhos fáceis ou diante de um feedback ser mais fácil abandonar o desafio, eu acho que isso sim. E até como é que a gente trabalhou isso, né? A 45, ela tem uma cultura que é facilmente gostável, né? Um ambiente flexível, um ambiente agradável, de pessoas jovens, densidade de talento, é fácil gostar de estar aqui. Então, a gente sempre comentou, assim, que a atração, ela é fácil, né? Seja no processo de recrutamento, seja no onboarding, nos primeiros meses. Mas, isso há 2 anos atrás, a gente fez um estudo de cultura e entendeu que sim, por uma questão geracional, as pessoas não tinham resiliência e garra para lidar com os desafios. Então, assim como era fácil querer vir para cá, e a gente sempre teve uma comunicação clara também dos desafios, da intensidade de trabalho, por ser uma consultoria, etc. Então, as pessoas sabem disso nesse pacote, mas quando o desafio se apresenta,
a gente tinha uma retenção menor, porque as pessoas acabavam pedindo para sair, e a gente via casos clássicos da pessoa estar abandonando a responsabilidade. Enquanto na nossa geração a responsabilidade sempre foi um presente, né? Sempre foi, né, um espaço pelo qual a gente lutou e queria, né, conquistar a responsabilidade no trabalho era um objetivo, e a gente via casos e vê casos, né, na 45 de pessoas que abandonam a responsabilidade, assim. Então, o que a gente fez foi trabalhar o conceito da garra, na qual a gente precisa de resiliência, a gente precisa de constância, a gente precisa, né, ser capaz de encarar momentos difíceis e lidar com eles. Então, o que a gente teve, assim, como alternativa foi trabalhar esse comportamento. Mas, objetivamente, eu não noto uma menor capacidade na geração de receber feedbacks ou de comunicação, noto isso, né, em outras gerações também, mas noto, sim, essa menor capacidade, essa menor abertura à resiliência para lidar com momentos difíceis, e aí, claro, né, receber um feedback duro pode ser um desses momentos difíceis. Eu tenho um pensamento muito parecido com o que a Luciane narrou no final da fala dela. Acredito que o feedback, ele é uma prática complexa para quem faz e para quem recebe, independente da geração. Eu acho que tem que estar preparado e disposto a ouvir e a dar um feedback, né? Então, eu cresci na minha carreira usando o feedback como ferramenta de melhoria, né? Então, como a Luciane falou, a gente buscava a responsabilidade. Quantas e quantas vezes eu clamei para estar em mesas que eu não podia estar, né? E quando eu tinha a oportunidade de estar, eu não via como um problema, eu via como uma oportunidade. Aquela máxima do vendedor de lenço, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Eu sempre via o desafio ali como, porra, uma oportunidade para eu crescer, me desenvolver e atingir aquele objetivo que eu queria atingir, que eu sempre tive muito claro. Então, eu como gestor hoje, eu tenho uma mentalidade de eu busco fazer com o meu liderado aquilo que eu esperava que os meus líderes fizessem e não faziam. Então, eu uso isso como máxima todo dia. Então, quando eu dou feedback, eu tento ter a empatia, eu tento me colocar no lugar dele, eu tento construir um diálogo, me adaptando à comunicação da pessoa que está recebendo, né, e tentando pensar como que essa pessoa vai ouvir aquele feedback. Né? Quando o feedback é estruturado, é muito mais fácil, você se prepara para aquilo. Quando não é, na hora da emoção aí, você tem que dar um feedback, muitas vezes você, poxa, será que eu errei a mão? Ou será que passou um pouquinho? Ou será que sobrou um pouquinho? Mas eu acho que o feedback em si, na minha opinião, não é um desafio da geração. Eu acho que o feedback é difícil para qualquer tipo de geração, e geralmente o ser humano reage mal a feedback. Ele reage de forma, né, a ir para trás e não realmente se abrir falando, peraí, se alguém está falando é porque eu tenho oportunidade de melhorar. O problema é quando a pessoa para de falar, né? Aí vem o tal do desligamento, né? Então, eu acho que feedback na minha opinião, é um talento quem sabe dar feedback de forma construtiva, né? Lógico que se desenvolve, né? Eu acho que tem metodologias para fazer, mas sendo muito honesto, eu acredito que é desafiador para quem dá, para quem recebe, independente da geração. Eu tenho essa questão muito enraizada comigo, mas eu tenho comigo aqui, rapport, né? Eu preciso me adaptar o tempo todo a quem eu estou me comunicando. Eu acho um ponto em comum aí da fala de vocês. Eu acho que todo mundo, na verdade, todo mundo é movido por desafios, né? Então, eu acredito, e eu vi isso muito durante a IBM, principalmente, muita gente se desligando por falta de desafios, né? As pessoas não se desligavam por salário, não se desligavam por plano de benefício, mas se desligavam por não se sentirem desafiadas. E muitas vezes, hoje em dia, desafio é o que não falta, inovação é o que não falta, transformação. O grande ponto, por exemplo, eu tenho palestrado muito e eu falo muito sobre avaliação de desempenho e feedback, que eu acho que é um dos passos de um método de gestão que a gente tem que ter muito claro, né, com objetivos claramente definidos, né, com aquilo que se espera de cada profissional e, ao mesmo tempo, com o compromisso de cada líder de exercer esse papel, né, de periodicamente fazer avaliação formal. Se tiver coisas que são de comportamento, que faça na hora, né,
não perca tempo, né? Chama o profissional, fale sobre aquilo que ele fez, de bom ou de ruim, né? Eu falo que o feedback, a gente pensa no feedback negativo, mas é um feedback extremamente positivo também, né? De reconhecimento, né? De realmente poder mostrar que a área, que a companhia está se desenvolvendo e que tem muito da participação de cada um ali, né? Então é importante que a gente faça isso. E uma coisa que o Leonardo falou, que eu considero totalmente, que também faz parte do livro, é um dos passos também, é empatia. Eu sempre fiz isso me colocando no lugar do próximo. Para ter ideia, no dia que eu estava saindo da IBM, depois de quase 33 anos, eu tive que desligar 3 profissionais, porque o gerente dessas pessoas foi hospitalizado. Na verdade, a esposa dele foi hospitalizada na época da pandemia, e aí tinha que ser feito o desligamento, era o último dia do mês, enfim, aquela pressão, companhia multinacional, tinha que fazer. E a hora que eu estava desligando o computador, eu recebo uma chamada de RH falando: Spaziani, você precisa desligar 3 pessoas. E, cara, como é que você faz isso no meio da pandemia, você já saindo da empresa? E eu falei, poxa, eu tenho que fazer, é meu papel, né? Eu estou aqui. E eu falei, poxa, eu vou falar com eles como eu gostaria que falassem comigo. E eu fiz o desligamento de cada um, e foi impressionante os feedbacks que eu recebi, pela forma como eu agi, pela forma como eu me coloquei para eles, pelo momento de explicar com clareza tudo o que estava acontecendo. Então, os 3 agradeceram e eu saí extremamente grato daquela situação, porque eu estava, assim, realmente muito inseguro, né, de como é que seria aquele momento, e acabou virando uma história super interessante que me trouxe ainda mais experiência nisso. Então, eu acho que a avaliação de desempenho e feedback é fundamental e é injusto não ter um feedback. Aí você faz um desligamento e a pessoa nunca recebeu sequer um feedback do que estava ruim, como é que ela poderia ter melhorado. A gente não dá chance. E tem muitas empresas que não dão chance para as pessoas, né? Então, acho que também é um papel fundamental da liderança. Se me permite fazer só 2 centavos de colaboração, esse Claro, ponto aí do Marcelo é muito interessante. Eu costumo dizer que o desligamento, assim como uma promoção, ele é construído ao longo do tempo. é E isso eu aí. falo para todo mundo, né, quando entra na empresa e quando sai. Jamais, aqui onde eu trabalho, que eu represento a cultura pela qual a empresa valoriza. Então, se a empresa tem como cultura transparência, etc., eu preciso ser aquela cultura. Eu tenho que ser, de fato, isso como ser humano. E eu sou assim também, por isso que eu me identifico tanto, por isso estou aqui há 8 anos, dos 20 que eu trabalho, estou 8 na mesma empresa. E eu falo que o desligamento, assim como um reajuste, uma promoção, ela é construída. Jamais você vai chegar numa sala de um desligamento e a pessoa falar, olha, foi bom enquanto durou, mas acabou. Nunca pode ser uma surpresa. Jamais. Então você tem que saber que você está tentando numa sala para ser desligado ou sentando numa sala para ser promovido. Porque isso é construído ao longo de um tempo. E isso passa pelo feedback, tanto o bom quanto o ruim. Então, se você receber um feedback negativo, e mais um, e mais um, e mais um, e nada muda, aquilo está se construindo um processo de desligamento. E aí, na hora que você senta numa sala para ser desligado, não vai ser surpresa, porque você recebeu tantos feedbacks que você já espera que você vai ser desligado, porque você sabe que isso foi construído. Assim como uma promoção a qualquer cargo. Então, acho que só esses 2 centavos de colaboração, porque acho que tem a ver com essa construção, né? Tem a ver com o feedback. 100% de acordo, Leonardo. E excelente, gente. Uma conversa maravilhosa, com certeza teríamos assuntos para muito mais tempo aqui, né, de todos vocês, mas agradecemos muito, muitíssimo mesmo pelas histórias maravilhosas, pelas experiências, né, por todo esse conhecimento que vocês disponibilizaram aqui durante essa conversa aqui conosco. Então, foi maravilhoso. E eu acho que encerramos por uma etapa fundamental do processo de gestão, que é, de certa forma, o coroamento, né, do exercício da liderança, que é o exercício do feedback, de saber, de compreender quem está à nossa frente, quem é o nosso interlocutor, qual é a capacidade desse interlocutor para absorver aquilo que nós temos para
transmitir, a clareza, a transparência, e principalmente a questão que vocês falaram, né, principalmente Leonardo, Marcelo, repetiram várias vezes a questão da empatia, né, quer dizer, colocar-se no lugar do outro não é uma tarefa fácil, mas é fundamental nesse exercício. Excelente, Yara. É muito legal ver que existem coisas que são particulares, né? A gente está falando dessa geração, nessa série, mas tem coisas que servem para todo mundo, né? E foi dito, todos são pessoas, todos são a importância das pessoas dentro das organizações. Então, a gente deixa um agradecimento mais que especial. Eu tenho certeza que quem está aí do outro lado da tela, assim como nós, refletiu um monte. A gente poderia ficar aqui, como disse a Yara, horas, todo o tempo do mundo, que não ia se esgotar esse assunto que é tão importante, né? E a gente aproveita para agradecer de novo a presença do Leonardo, da Luciane, do Marcelo, com essa condução maravilhosa, como sempre, da Débora e da Yara. Lembrando que a série está disponível no YouTube, né? Provavelmente quem está nos assistindo, mas não deixem de acessar o nosso site também, agora o nosso novo site, ectont.com.br. Gente, muito obrigado pela participação. Um abração e até o próximo episódio.